Para produzir 600 bicicletas em 28 dias, são necessários 8 operários trabalhando 8 horas por dia. Se cada operário trabalhar 7 horas por dia nas mesmas condições, o número de operários de igual rendimento necessários para produzir 4.500 bicicletas em 30 dias será 52, 56, 60, 64 ou 68. O que a gente tem aqui é uma regra de 3 composta. A maneira que eu resolvo esse tipo de questão, uma das maneiras que eu resolvo é a seguinte: eu primeiro identifico quem é a minha incógnita. E aqui está a minha incógnita, ó. Olha só, é o número de operários. Então, eu vou criar um esquema aqui. Eu vou colocar essa grandeza, operários. E depois eu trabalho com as outras. Vou abreviar aqui número de operários. Quais são as outras grandezas? Eu tenho aqui bicicletas, dias e horas por dia. Então, vou anotar aqui, ó, bicicletas, vou colocar aqui bike, vou colocar aqui dias e horas por dia. E aí eu coloco os valores. Então, vamos pensar aqui, ó. Para produzir 600 bicicletas, então vou colocar aqui 600. Em 28 dias, 8 operários, 8, trabalhando 8 horas por dia. E se cada operário trabalhar 7 horas por dia, vou colocar aqui, ó, 7 horas por dia, nas mesmas condições, o número de operários, quer dizer, eu não sei a quantidade de operários, de igual rendimento necessários para produzir 4.500 bicicletas em 30 dias. Será quanto? Aí, eu tenho o meu esquema aqui montado. O que eu faço? Vou trabalhar com flechas. Então, posso colocar uma flecha aqui nos operários, que é onde está a minha incógnita. E essa flecha que manda. Eu vou colocar a flecha para cima. Então, quando eu coloco a flecha para cima, eu estou fazendo uma suposição. Estou falando o seguinte, olha, se eu aumento a quantidade de operários, o que ocorre com a quantidade de bicicletas que eu produzo? Bem, independente dos valores, se você tem mais operários, você vai produzir mais bicicletas. E aí eu coloco também uma flecha para cima. Olha só, essa flecha é independente desses valores. Aí eu pergunto novamente para a flecha aqui dos operários, porque é ela que manda, porque é ela que tem incógnita. Se eu aumento a quantidade de operários, eu preciso de mais dias ou menos dias para produzir aquela quantidade de bicicleta? Bem, quanto mais operários, menos dias. Então, se uma aumenta, outra diminui. São grandezas inversamente proporcionais, operários e dias. E agora, eu vou comparar operários com horas por dia. Se eu aumento a quantidade de operários, eu diminuo a quantidade de horas por dia que eles precisam trabalhar. Então, eu tenho aqui, ó, flechinha para baixo. Já montei o meu esquema de flechas. Isso vai me gerar uma equação. Eu vou fazer o seguinte, ó. De um lado, do lado esquerdo da equação, eu vou colocar minha incógnita, 8 sobre x. Né? Eu vou ter aqui, ó, 8 sobre x. Coloco um sinal de igual. A flecha que manda é a flecha dos operários. Quem está para cima será mantido. Então, olha só, 600 sobre 4.500, a flecha está para cima, né? Então, vou colocar aqui, ó, 600 sobre 4.500, a flecha das bicicletas. Agora, quando a minha flecha aqui está para baixo, são grandezas inversamente proporcionais. Então, eu preciso inverter. Então, eu não vou colocar 28 sobre 30. Eu vou colocar 30 sobre 28. Eu vou inverter, né? 30 sobre 28. E aqui vai ocorrer a mesma coisa. Ó. Eu tenho 8 em cima e 7 embaixo. Mas a minha flecha está para baixo. Ela está invertida em relação à flecha que manda, que é a flecha dos operários. Então, eu coloco 7 sobre 8. Ó. 7 sobre 8. Eu posso simplificar zeros aqui. Ó. Vou cortar 2 zeros dos 600.
com 2 zeros do 4.500. E eu tenho aqui, ó, o 7 e o 28. 28 é divisível por 7. Então, se eu dividir esse cara por 7 e esse cara por 7, eu vou ter aqui, ó, 4 e aqui eu vou ter 1. Então, já tenho aqui, ó, 8 sobre x, tenho aqui 6, tenho 30 e tenho 1. Aqui eu tenho 45, 4 e 8. Vamos ver o que vai dar aqui. Apesar de dar para fazer mais simplificações, eu vou trabalhar com o que eu tenho. Então, eu vou ter aqui, ó, 8 sobre x igual. Se eu fizer 6 vezes 30, dá 180. 180 vezes 1 é igual a 180. Se eu fizer 45 vezes 4, dá 180. E depois eu ia multiplicar por 8. E eu não vou fazer o 180 vezes 8, o resultado. Eu vou deixar indicado, olha, 180 vezes 8. Por que eu fiz isso? Porque eu já tenho 180 aqui em cima para simplificar. E aí, olha só, 180 e 180, eu vou ter 1 aqui em cima e 1 aqui embaixo, né? 180 dividido por 180 é igual a 1. Então, eu vou ter que 8 sobre x é igual, em cima sobrou 1, embaixo sobrou 1 vezes 8, que é igual a 8. E aí é só multiplicar em cruz. Olha só, se eu faço x vezes 1, eu obtenho x. E se eu faço 8 vezes 8, eu obtenho 64. Ou seja, serão necessários 64 operários. Vamos lá para as alternativas. E o que eu tenho como correta é a alternativa D, 64.